Bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje no nosso evento de divulgação de resultados. Meu nome é Anderson Rebeck, sou gerente de Relações com Investidores da companhia. Antes de iniciarmos esse evento, gostaria de agradecer a presença de todos que estão no auditório hoje, os que estão nos acompanhando via webcast. É um prazer ter todos vocês conosco. Bom, sejam bem-vindos à nossa divulgação de resultados do quarto trimestre de 2022, que está sendo realizado pela primeira vez em um formato híbrido. Estamos aqui direto do auditório da TC, na cidade de São Paulo. A apresentação de hoje será realizada pelo nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, o Vitor Malman. Teremos a participação do nosso diretor-presidente, o Luiz Augusto Barbosa, que se juntará a nós na sessão de perguntas e respostas. Bom, antes de darmos início à apresentação, gostaria de passar algumas informações a todos. A nossa apresentação terá duração de aproximadamente 1 hora. Nós vamos dedicar cerca de 40 minutos para a sessão de perguntas e respostas. Como o nosso evento é híbrido, as perguntas poderão ser feitas pelo público que encontra-se presente aqui no auditório e também através do chat que está disponível no nosso webcast. Para o público presente, caso deseje fazer uma pergunta, basta apertar um botãozinho que vocês identificam aí à frente de vocês, que o nosso time se encarregará de levar o microfone até vocês. Então, não precisem levantar a mão, nem se levantar, nosso time irá até você. Para o público que está nos acompanhando através do webcast, faça a pergunta pelo chat. Ela também será respondida pelos executivos da companhia. Gostaria de lembrar-os que, após o encerramento do evento, estaremos oferecendo um café na estrutura ao lado do auditório, com a participação dos nossos principais executivos. Então, estão todos convidados, após o evento, a esse café. Aviso importante. Declarações contidas nessa apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras provisões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, para dar início à nossa apresentação, convido o nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malman. Obrigado, Rebeck. Bom dia a todos. Obrigado pela presença virtual e física. Eu acho que já tem algum tempo que a gente não tinha uma reunião com presença física. Bem, nós estamos hoje apresentando o resultado do quarto trimestre, obviamente fechando o resultado do ano. Um ano que tem uma característica especial. Ele é o primeiro ano depois de um ano recorde, que foi 2021. Então, isso faz com que a maioria dos indicadores tenham um cenário de queda. 2021 foi um resultado, e nós vamos ver, não só para a Eternit, mas para a indústria de materiais de construção. Foi um ano bastante favorável e nós estamos, então, agora apresentando o resultado após esse recorde. Obrigado. Não estava muito forte o som. Bem, então já foi feito o disclaimer. Como sempre, nós começamos com a questão de conjuntura e mercado. Nós, nesse primeiro slide, a gente apresenta aí o cenário que nós tínhamos, que nós verificamos, as expectativas do mercado no relatório Focus de dezembro e fazemos sempre a comparação com a expectativa anterior do resultado do trimestre anterior. Então, o que a gente observou? Uma degradação da expectativa de PIB, ele cai de 2,8 para 0,8, aumento discreto da expectativa de IPCA para 2023,
e uma expectativa de redução da Selic ao final do ano. Especialmente no nosso segmento, a gente observa que o ano foi perdendo força ao longo do ano, nossa demanda, né? A Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, ela encerra o ano com a expectativa de um recuo de 7% no faturamento da indústria em 2022 frente a 2023. E nesse gráfico aqui a gente tem uma perspectiva de mais longo prazo. A gente observa que, depois de um período bastante negativo, a indústria se estabilizou e 2021 foi, sem dúvida, um ano de grande recuperação e, praticamente, pela previsão da Abramat, 2022 está devolvendo o que foi de pico em 2021. No nosso negócio específico, nós dividimos nossas vendas, nossa atuação em unidades de negócio. A primeira delas, e a mais importante para o grupo, são as vendas de telhas de fibrocimento. A gente observa uma queda no acumulado do ano de 9%, um cenário de trimestral, eu diria, primeiro numa queda desde do ano de 2021, chegamos em 2022 ao menor valor registrado nesse horizonte de 2 anos, e tivemos aí alguma recuperação nesses 2 últimos trimestres, em especial no 4º trimestre. Dentro da mesma unidade de negócio, as nossas vendas de sistemas construtivos, que são placas cimentícias e painéis, que utilizam a mesma base industrial. É um negócio novo, está em desenvolvimento, né? É uma mudança de filosofia de construção, né? Vai na linha do que o site de construção seja muito mais uma montagem do que uma fabricação. Então, nesse segmento, a gente tem registrado um crescimento ao longo do tempo, apesar do 4º trimestre também ter registrado uma queda da ordem de 23%, expressivo frente ao 4º tri de 21. Ainda assim, as vendas acumuladas desse segmento superaram do ano de 2021, isso porque é um mercado que está em desenvolvimento. Associada a essas 2 linhas de produto, nós temos a produção de fibra de polipropileno. Para aqueles que talvez não acompanhem bem a história da empresa, nós fizemos uma migração na produção de telhas de fibrocimento e de placas e painéis, saindo do uso de crisotila no mercado interno para a utilização de fibra de polipropileno. Portanto, esta produção é uma produção majoritariamente cativa para abastecer essas 2 unidades e, como reflexo da queda na demanda, nós tivemos uma queda nessa produção. A maior parte da produção, então, como eu comentei, está direcionada ao consumo cativo. E aqui a gente observa a evolução da nossa margem bruta, que sai de um patamar no início do ano de 2021 de 40% e fecha o ano num patamar em torno de 20%. Para isso, 2 efeitos muito importantes foram, primeiro, a evolução do custo de matéria-prima, apesar da queda de demanda no nosso segmento. Por exemplo, o consumo de cimento representa cerca de 10% da demanda total de cimento no país, e nós, então, experimentamos um aumento de custo de matéria-prima que, no mercado não demandado, não vendido como estava em 2021, acabou pressionando nossas margens. E a própria questão da redução do volume total faturado. No segmento de telhas de concreto, né, nosso negócio é um negócio de cobertura. Nós temos nosso principal produto, a telhas de fibrocimento, a telha ondulada, que é o símbolo da Eternit. Esse produto se destina a um segmento de renda média, médio e baixo, enquanto a telha de concreto ela se posiciona em média alta. Então, nós estamos falando de telha de concreto. Tivemos um crescimento de 10%, esse é um segmento que vinha acumulando quedas sucessivas e, nesse período, tivemos um aumento de 10% e, diferentemente do setor de telhas de fibrocimento, depois de uma queda de margem, a gente observa aí uma recuperação da margem bruta no 4º tri. E, finalmente,
O segmento de mineral crisotila são fibras naturais, que são destinados exclusivamente à exportação, e nós tivemos uma evolução bastante positiva de volume. O volume cresceu 23% nesse período, favorecido pelo conflito na Ucrânia. Nossos concorrentes têm dificuldades logísticas em função do posicionamento. E, em termos de margem, a margem também sofreu, especialmente associada a combustíveis, seja na operação da unidade industrial, né, nós temos uma mineradora, seja na questão do aumento de custo dos fretes, tanto no modal interno, né, que leva da mina até o porto, quanto na navegação de longo curso, que são os fretes internacionais. Então, ambos pressionaram a margem, saindo desse patamar de 60% para algo como 45% ou 44% no final do ano. Entretanto, o aumento de volume foi bastante substancial, e também tivemos um ganho de preço importante em função dessa questão geopolítica aí do conflito na Ucrânia. Em termos de receita, nós tivemos um crescimento de 6% na nossa receita líquida, chegamos a quase 1,2 bi de faturamento, com destaque para um aumento nas exportações, que passaram de 268 para 373 milhões de reais, e uma queda na venda interna de 854 para 814. O resultado do lucro bruto do ano, nós temos 3 segmentos que contribuíram para o lucro bruto. O fibrocimento, que é o nosso principal negócio, recuou para uma participação de 52%, enquanto o crisotila alcançou 47%. O recuo da participação do fibrocimento se deu não só pela queda do seu resultado, como nós vimos, mas também pelo crescimento do resultado do negócio de fibra de mineral crisotila. A nossa margem consolidada, então, sai de um patamar em torno de 40% em 2021 e chega num patamar em torno de 30%, sendo que no quarto trimestre somente 25%. Eu vou depois relativizar esse somente, porque o nosso resultado, apesar de não ter duplicado o resultado de 21, nós tivemos um lucro líquido da ordem de 130 milhões, que, em cima de um patrimônio de 650, mais ou menos, nós vamos estar falando de um return on equity de 20% no ano. Em termos de despesas gerais administrativas, no acumulado do ano tivemos um crescimento de 6%, próximo ao que foi a inflação no período, né? Basicamente, aqui nós temos mão de obra e serviços, que também sofrem impacto do aumento dos custos e inflação. E, em termos de despesas comerciais, apesar do número ter crescido em termos absolutos, mas isso tem a ver com o crescimento da receita. Se nós compararmos com a participação das despesas comerciais com o nosso resultado, com nossa receita líquida, nós observamos um discreto crescimento de 8% para 9%, e estamos mais ou menos num patamar de 9% ao longo de todo o ano. O nosso EBITDA recorrente, ou seja, excluindo efeitos pontuais, nós tivemos aqui um recuo expressivo. A nossa margem EBITDA nesse quarto trimestre foi de 7%. Vínhamos num patamar, ao longo do próprio ano de 22, em torno de 19%, 20%, que seria um resultado que nós vamos ver depois, um valor compatível com os melhores resultados dos últimos 10 anos. Entretanto, nesse quarto trimestre, houve um recuo para 7%. Com isso, fizemos cerca de 23 milhões de reais de margem EBITDA, e um lucro líquido de 14 milhões, saindo num patamar que nós vínhamos registrando ao longo do ano de cerca de 40 milhões por trimestre, e alcançando, então, apenas 14 milhões nesse último trimestre. Bem, saindo de resultado e indo para a nossa posição de caixa, a empresa fechou dezembro com caixa líquido de 28 milhões de reais, uma dívida bruta de cerca de 85 milhões de reais. Basicamente, nós temos 3 linhas de endividamentos. Primeiro, nosso financiamento da unidade de Manaus, Banco da Amazônia, BASA, algo como 34 milhões. Essa é uma dívida contratada já há algum tempo, uma dívida que serviu para fazer funding da unidade, e é uma dívida concursal também. Ela
está não só no financeiro, como nós vamos vê-la também no quadro de dívida concursal. Endividamento novo, nós temos a contratação de um empréstimo Finame Capital de Giro, da ordem de 31 milhões. Esse financiamento visou fazer nós temos não vou apresentar posteriormente, um investimento relevante, que é na nova unidade em Caucaia, no Ceará, e uma demanda de investimento da ordem de 165 milhões de reais. Estamos negociando com o BNB um financiamento de longo prazo, em condições, né, mais favorecidas, mas temos restrições por estarmos em RJ. Então, contratamos esse financiamento para fazer essa transição nesse período de investimento. A unidade deve estar sendo sinalizada para partir no segundo semestre do ano. E desconto de ACE, de forma a compor um caixa para fazer frente a esse ciclo de investimento que nós estamos passando, especialmente nesse primeiro semestre do ano. Nossa dívida, portanto, o financiamento do Finame é 1 ano de carência e 5 de repagamento, e então nossa dívida está 30%, 31% no curto prazo e 69% no longo prazo. Esse financiamento foi contratado junto ao Banco da Ecoval, que está presente aqui conosco. Obrigado pela presença. Em termos de dívida concursal, então, eu comentei, nós temos uma dívida do BASA de 34 milhões e nossa dívida concursal é de 38,4. Importante destacar que a dívida concursal é dividida em 4 classes, né? Classe 1, trabalhista, classe 2, credores com garantia real, onde se encontra a dívida do BASA. Credores quirografários, nós temos aí cerca de 4 milhões. Esses credores, talvez 700 mil, sejam novos entrantes, porque essa é uma questão importante, né? O quadro geral de credores ele não se define totalmente quando do pedido da recuperação judicial. Qualquer outro crédito que venha a ser declarado, cujo fato gerador seja anterior ao pedido, ou seja um fato concursal, ele entra no quadro de credores e é pago nos termos estabelecidos no plano de recuperação judicial. Tirando esses 700 mil, tanto os credores de microempresa, quanto o saldo desses 700 mil e esses 18 mil reais de credores trabalhistas, na verdade, são credores que não se habilitaram para receber. Então, a partir da disponibilização do recurso, no momento que um credor desse venha a se habilitar, nós temos um prazo de 30 dias de pagamento, mas o importante para o caixa da companhia é que esse recurso, depois de disponibilizado, não mais sofre correção e juros das condições previstas no plano. Então, a tendência é que ele fique estagnado nesse valor à disposição dos credores. Então, dessa dívida de 38 milhões e 400, basicamente, a dívida que existe é a dívida do BASA, que é um financiamento de longo prazo, em condições de banco de desenvolvimento, prefixado em 7% ao ano, uma dívida que nós vamos pagar no fluxo previsto do empréstimo. Temos sempre essa questão, bem, mas se o quadro de endividamento da dívida concursal é tão reduzido, por que vocês continuam em recuperação judicial? Uma boa pergunta, e a resposta está aqui. Ela está relacionada à forma de pagamento dos credores trabalhistas. Aí a pergunta duplica. Pô, mas são 18 mil reais. Né? Vamos fazer um crowdfunding aqui e a gente quita isso. Mas não é isso. Como eu comentei, nós sairemos da recuperação judicial, mas a recuperação judicial não sairá de nós, ou seja, qualquer crédito que venha a ser declarado no futuro, que seja concursal, será pago nas condições do plano. E que condições nós tínhamos por ocasião que foi aprovada na Assembleia Geral de Credores, homologada pelo juiz de recuperação judicial? Uma condição que estabelecia que até 250 mil reais o crédito seria pago em dinheiro pela companhia. Acima disso, nós faríamos uma chamada de capital. Caso houvesse subscrição por parte dos nossos acionistas, o recurso seria destinado ao pagamento. Se não houvesse subscrição suficiente, ou na totalidade ou parcial, nós pagaríamos entregando ações da companhia. Obviamente, isso estabelece um limite de disposição do caixa da companhia para esse tipo de dívida. Isso foi questionado por alguns credores, foi praticado,
Em 2019, nós fizemos uma chamada de capital, foi subscrita pelos acionistas, nós pagamos em dinheiro, inclusive para quem questionou. Só que eles tiveram a decisão favorável de alteração das condições do plano no TJ de São Paulo, e nós recorremos, então, ao STJ para que seja restabelecida a condição originalmente aprovada. E é isso que mantém a empresa em RJ, né? Nós vamos ver que nós, nesse período, estamos investindo numa nova fábrica, que eu comentei, compramos um concorrente e temos uma política de distribuição de resultados pelo segundo ano, estamos pagando, no caso, juros de capital próprio. Então, parece bastante atípico para a empresa em RJ, mas nós permanecemos em função disso, porque essa condição é que vai perdurar posteriormente à nossa saída da RJ. Em termos de balanço, o nosso balanço está bastante robusto. Nós temos uma relação de equity debt de 55%, com patrimônio líquido de 676 milhões, ativo total de 1,2, uma liquidez corrente de 2,5, né? Nós temos um excedente, temos passivo circulante de 284 milhões e um ativo de 715 milhões, ou seja, para cada real devido no curto prazo, nós temos 2,5 disponível também para realização no curto prazo. Nossos projetos. Então, passada a questão da RJ sob ótica de estruturação, operacionalização, a empresa retomou sua visão de longo prazo e desenvolveu uma série de projetos que estão sendo, alguns já concluídos, e eu vou fazer uma apresentação deles aqui. O primeiro, em 2020, nós fizemos uma captação, logo em abril de 2020, logo depois da decretação da pandemia, de forma a garantir dois aspectos. Um projeto fotovoltaico, que nós vamos ver aqui, e outro, que depois de retomada a performance industrial das nossas unidades, o passo seguinte requeria investimento. Como naquele momento nós tínhamos um cenário muito incerto quanto à capacidade de geração de caixa da companhia, foi feita uma chamada de capital, que foi subscrita pelos acionistas, e, com isso, nós ingressamos num programa de modernização das unidades, que foi um investimento da ordem de 40 milhões de reais, que resultou, além da modernização, na ampliação de 2 das unidades. Tanto Goiânia quanto Rio de Janeiro, decorrente dessa modernização, nós tivemos ampliação que, conjuntamente, representa 7 mil toneladas mês. Para dar uma ideia, nossa capacidade prévia a todos esses investimentos é da ordem de 68 mil toneladas mês, então, isso representa cerca de 10% da capacidade de ampliação. O outro projeto que era objeto dessa chamada de capital foi a continuidade do nosso projeto fotovoltaico, que é uma ruptura em termos de produto, né? Onde é que nós estamos? Nós já anunciamos isso na feira de 2019. Nós temos 2 tipos de telhas de fotovoltaico, claramente associado aos 2 tipos de telhas que nós temos. Uma de concreto e outra de fibrocimento. Os desafios o primeiro ponto, nós temos uma patente sobre esse processo. A patente não diz respeito à capacidade de colar uma célula fotovoltaica numa telha. Não é isso. É a capacidade de operar uma célula fotovoltaica em condições de temperaturas mais elevadas, onde há uma perda, normalmente uma perda dramática da capacidade de geração. Uma célula fotovoltaica é feita com semicondutores, que é um produto que, a temperaturas elevadas, se transforma em condutores, e aí não gera mais energia. A telha de concreto é uma telha que se representa, não sei se a gente tem alguma imagem, mas, basicamente, é um concorrente da telha de barro. Uma telha curta, pequena, e, portanto, nós avançamos mais rapidamente na configuração deste produto. Hoje, esse produto, a partir do início do ano, tem comercialização liberada, está pronto, porque nós vínhamos vendendo para projetos específicos, escolhidos, para fazer monitoramento. Entendemos que chegamos a um estado de maturidade que permite a gente fazer uma venda liberada. E, na telha de fibrocimento, essa nós estamos trabalhando ainda. Outros desafios apareceram, como, por exemplo, dilatação diferenciada. A telha de fibrocimento ela é longa, a de concreto é curta. Então, esses efeitos, que na de concreto são pequenos, na de fibrocimento são mais intensificados.
estamos avançando também nesse segmento, temos uma expectativa positiva de concluí-lo esse ano. A planta nova do Ceará, projeto de 165 milhões de reais, nós tivemos, ela está sendo feita sobre o rótulo de CSC, que era a nossa antiga empresa de louças sanitárias, que nós utilizamos, resolvemos utilizar esse CNPJ em função dos benefícios fiscais que a empresa possuía no estado do Ceará. A previsão de conclusão dela agora no segundo semestre, nós temos aqui uma foto, já estamos construindo o galpão das máquinas, a terraplenagem já foi concluída, então temos aí um desafio de, no segundo semestre, a nossa ideia é ter produto disponível no último trimestre do ano. E, acompanhando o crescimento das unidades existentes, a compra da Confibra e a construção de uma nova unidade, visto que a fibra de polipropileno tem como principal destino nosso consumo cativo, nós, de forma coordenada, estamos fazendo a ampliação da unidade de Manaus, em torno de 40% de capacidade, para que atenda justamente esses três novas demandas, ampliações das unidades existentes, planta da Confibra e planta de calcaia. Isso é o desempenho de nossas ações. Nós fechamos o ano com um valor, um market capital de 660 milhões. Lembrando que nós somos uma empresa sem bloco de controle, sem controlador. Temos uma base acionária de 26 mil acionistas, 49% são pessoas físicas. E a nossa movimentação diária média, né, está num patamar da ordem de 10 milhões de reais dia. Eventos subsequentes. Nós tivemos, no início do ano, um pagamento aos vendedores da Confibra no montante de 25 milhões. O que isso diz respeito? Quando nós fizemos o contrato de compra e venda da Confibra, se estabeleceu não só, obviamente, a compra dos ativos, mas uma posição de capital de giro acordada entre as partes. Então, nós tínhamos teríamos que receber a empresa com um certo volume de capital de giro. Se ficasse a menor, eles teriam que compor. Se ficasse a maior, eu teria que ajustar. Basicamente, o que nós encontramos foi uma empresa com um nível de recebíveis, estoques de matéria-prima, estoques de produto e caixa acima do que tinha sido contratado. Então, o que nós fizemos foi esse ajuste, entre aspas, devolvendo esse excesso de capital de giro para a parte vendedora. Tivemos, em 21 de janeiro, uma decisão no Supremo relacionada a uma ação que, talvez alguns de vocês se recordem, nós tivemos uma paralisação em 2021, se não me engano, em função de uma ação de primeira instância, e esse assunto está sendo discutido no STF. Em função disso, não pode haver decisões de primeira instância quando o assunto está no âmbito do STF. Finalmente, tivemos, no dia 2 de fevereiro, né, o anúncio da saída do nosso presidente do Conselho de Administração, o Marcelo Gasparino. Foi uma decisão pessoal, ele até mesmo postou no LinkedIn as razões que o levaram a sair. Eu diria que, basicamente, são demandas das outras atividades que ele desempenha em outras empresas, que acabou por... E um sentimento, talvez, de ciclo cumprido, de missão cumprida, que fez que ele renunciasse. Aqui, a decisão que todos acompanharam na semana passada, né, a decisão do Supremo, que questionou uma sentença com trânsito em julgado, questionou não, né, invalidou, definiu que o que vale é a decisão do Supremo de repercussão geral. Isso, para nós, foi, nesses 2 últimos dias, né, a nossa equipe de contabilidade jurídica e os nossos auditores externos, nós ficamos desde sexta-feira discutindo qual seria o encaminhamento desse tema, até que, no final de sexta-feira, a CVM fez um comunicado, uma instrução de encaminhamento. Em função disso, nós ficamos atualizando, fazendo uma análise do nosso inventário de ações já encerradas também, e em curso, para ver se alguma delas poderia ter impacto
por alguma decisão de repercussão geral posterior, mas não identificamos, né, nós não, né, os nossos advogados e o nosso corpo jurídico não identificou nenhuma delas teria impacto. Então, nas nossas demonstrações financeiras tem uma nota explicativa de número... Não se lembra. Tá bom. Tem uma nota explicativa que aborda justamente esse tema. 35, obrigado. Indicando que, pela avaliação dos nossos advogados, internos e externos, a decisão do Supremo não impacta nosso resultado de 2022. E, finalmente, ontem, na reunião de conselho que aprovou as nossas contas de 22, tomamos ciência da renúncia de um segundo conselheiro. O nosso conselheiro Alindo Porto Neto, ex-ministro da Agricultura, ele indicou que, em função da agenda pessoal dele, dos negócios dele, ele também pediria para se afastar do Conselho. Então, nós vamos ter, ontem mesmo, além da convocação da AGO, foi convocado a AGOE extraordinária para a eleição de novos membros do Conselho, para poder substituir esses dois que pediram o desligamento. Resumindo, receita líquida, um crescimento de 8%, fechamos com lucro bruto com a margem de 25%, no trimestre, né, que seja bem dito, no trimestre, EBITDA recorrente de 23 milhões, o lucro de 14 milhões. Importante, a nossa política de distribuição de resultados, nós temos declarações de resultados trimestrais e pagamentos semestrais. Então, o primeiro e o segundo trimestre são declarados na aprovação das contas e são pagos em setembro. O terceiro e o quarto são pagos em março. Primeiro, segundo e terceiro, nós consideramos a possibilidade do limite do uso dos juros a capital próprio como forma de otimização tributária nossa e comparamos isso com o dividendo mínimo obrigatório. O menor dos dois valores é declarado. No quarto trimestre, como nós não temos ainda o resultado do lucro definido, é basicamente juros a capital próprio do período do trimestre, do quarto trimestre. Com isso, nós declaramos 38 milhões de reais, cerca de 19 foram pagos em setembro, estaremos pagando agora em março 19 milhões de reais. A nossa margem EBITDA recorrente, num horizonte mais longo, nós observamos que aqui, nesse período, nós tínhamos a produção da mineradora num volume superior ao que nós temos hoje, e, além disso, com destinação para o mercado interno, com margens bastante atrativas, e nós tínhamos uma margem de 20%, 20%, 19% na média desses 3 anos. Posteriormente, a empresa começou a ter um impacto bastante expressivo da proibição de uso do produto no mercado interno. Em 2018, então, nós pedimos recuperação judicial e saímos dessa posição negativa a partir de 2020. E aqui a gente observa o quão descolar, o quão positivo foi o resultado de 2021, com a margem EBITDA de 30%, um valor que a gente não tinha registrado no passado. E, nesse ano, nós encerramos, então, com 16%. Se eu fizer uma média em 2020, nós estamos em cerca de 16%, 18%, que está mais ou menos no patamar que nós tínhamos no início da década passada. Essa frase é pesada, né? Da década passada. É isso, nossos resultados são esses e estamos disponíveis para perguntas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Estamos organizando aqui para a gente convidar agora o nosso diretor-presidente, o Luiz Augusto Barbosa, que vai participar conosco para essa sessão de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Só antes de abrir para as perguntas, eu queria só fazer um comentário rápido sobre como a gente vê a situação da empresa, o momento da empresa. Como o Vitor falou, claro que todas as comparações com 2021 são muito duras, porque 2021 foi um ano totalmente atípico para todas as empresas que trabalham fornecendo produtos para a construção civil.
Durante a pandemia, muitos setores foram afetados negativamente, mas a construção civil foi muito privilegiada por uma série de medidas que o governo federal tomou, que acabou restringindo o consumo de uma série de produtos, e o que aumentou a participação no bolso do consumidor, né, nosso pocket share para as indústrias de construção civil foi muito favorecido. Então, a gente tinha um momento em que a gente estava saindo da reestruturação industrial, de mudança de tecnologia, nós estávamos prontos para um ciclo positivo e fomos extremamente favorecidos por um cenário que aumentou demasiadamente a demanda. Então, isso foi muito positivo. E, então, 2021, 30% de EBITDA, realmente, historicamente, é um número fora do normal. Então, a gente, apesar da comparação ser ruim, a gente está bastante satisfeito com o resultado de 2022. E, mais do que isso, eu acho que dentro do que foi planejado, dentro do nosso planejamento estratégico, que fizemos em 2018 e foi implantado de 2018 até 2020, 2021, que era sair de todos os negócios que não tinham uma sinergia com a nossa atividade principal. Vendemos o ativo de produção de louças sanitárias, saímos de metais, paramos de produzir reservatórios de água, quer dizer, fizemos uma limpeza no portfólio de negócio, modernizamos as fábricas existentes, como o Vitor falou, e começamos a investir no crescimento daquilo que realmente a gente tem vantagem competitiva. E crescendo de duas maneiras, inorgânico e inorgânico. Então, tanto na aquisição de concorrentes, onde a gente entende que já existe uma capacidade instalada suficiente para atender o mercado, o que evitaria uma pressão sobre as margens, foi o caso da aquisição da Confibra em São Paulo, e como operações de greenfield em áreas brancas, vamos dizer assim, ou áreas onde ainda há uma demanda reprimida por falta de oferta e que, naturalmente, oferecem margens melhores, como é o caso da nossa fábrica nova no Ceará e uma eventual ação que a gente pensa para o norte, onde a gente ainda não tem uma capacidade instalada. Então, assim, você vê oscilações de mercado, anos melhores ou anos piores do seu mercado, mas o importante é a companhia estar investindo com os seus próprios recursos dentro do que é uma estratégia de médio e longo prazo. Então, ser o líder na área de fibrocimento, que passa por uma cobertura maior territorial, e isso a gente vem cumprindo. Então, apesar das oscilações de mercado, hora favoráveis, hora menos favoráveis, a gente tem tido uma constância de propósito, a gente tem tido apoio dos acionistas quando foi preciso, e a gente tem achado alternativas de funding enquanto a gente não consegue resolver uma questão meramente processual que ainda nos atrela à RJ. Embora ela seja uma questão processual, como o Vitor falou, ela é de suma importância para a gente, porque ela nos protege de eventos futuros ligados ao passado. Esse é o objetivo, porque estamos discutindo tanto uma questão de RJ, sendo que nós praticamente não temos mais credores para resolver. Então, é por uma questão de proteção. Acho que, em alguns, a gente tem visto a mídia, às vezes, citar a Eternit como uma exceção de caso de sucesso na gestão de uma RJ. Acho que o fato disso, a origem disso, é a gente ter feito uma RJ preventiva. Nós não entramos numa RJ numa situação de pré-falência, como muitas empresas recorrem a essa ferramenta tardiamente. A gente tomou a decisão de entrar numa recuperação judicial preventivamente. E aí, por isso, estamos tão preocupados em conseguir manter o plano que foi aprovado na Assembleia de Credores, porque é isso que nos protege, né? Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam por que vocês insistem numa RJ tão longa depois de já ter sido liquidado quase todo o quadro de credores. Então, tem uma razão técnica para isso. Bom, então, só para situar um pouco, era isso que nós estamos fazendo. Na última oportunidade que tivemos com vocês, a gente falou que estávamos encerrando um ciclo de reestruturação para começar um ciclo de crescimento, e acho que os investimentos que o Vitor mostrou para vocês mostram o quanto a gente está coerente com esse ciclo de crescimento, mantendo os investimentos, apesar de um cenário menos favorável e bastante incerto para 2023. Então, a gente tem visto situações muito distintas em diferentes regiões do país. A gente tem visto algumas regiões mais otimistas, outras menos otimistas. A gente depende menos
da taxa de juros e depende mais da disponibilidade de renda das famílias de classe média e classe mais baixa. Então, a gente tem visto comportamentos que são muito ligados ao nível de confiança, então, bastante distintos em diferentes regiões do país. Acho que isso tende a se homogeneizar ao longo dos próximos meses, à medida que passar um pouco o tempo desse novo governo, e aí a gente vai ter um cenário um pouco mais claro. Então, apesar desta incerteza, a gente está mantendo o nosso plano de crescimento naqueles negócios que são nossos negócios principais. Estamos à disposição para as perguntas. Obrigado, Luiz. Bom, a gente tem algumas perguntas já do pessoal que está nos acompanhando via webcast. Então, vocês que estão presentes, caso desejem fazer uma pergunta, apertem um botão e nós levaremos o microfone até vocês. Fiquem à vontade. Temos uma pergunta do Rony Clever. A empresa tem um target de valor em termos de sinergias a serem capturados com a incorporação da Confibra? Se sim, qual o prazo para isso ocorrer? Certamente, o objetivo numa aquisição é captura de sinergias. Na compra da Confibra, nós identificamos de 3 dimensões. Uma comercial, em função de uma estrutura e de uma capilaridade que a nossa área comercial tem, né? O número de ontem que nós vimos, nós vendemos para 2.000 municípios diretamente. O segundo é a sinergia por nós termos a produção de fibra de polipropileno. Então, era um mercado que essa empresa utilizava produto importado e nós vamos utilizar a nossa fibra, capturando, então, a margem nesse produto. E, finalmente, a sinergia administrativa de gestão, que também já se fez sentir em alguma forma, né? Obviamente, a liderança, a diretoria dessa empresa não mais está trabalhando conosco, né? Houve já uma redução expressiva em gastos administrativos e ainda temos espaço para avançar. Eu imagino que, ao final desse primeiro trimestre, a gente tenha o cenário definitivo de captura de sinergias. Então, temos ainda um caminho a percorrer na parte comercial e na parte de organização. E também na parte de consumo de fibra de polipropileno, porque a mudança não é imediata, né? São necessários alguns investimentos. Não sei, Luiz, você quer? Só complementando, a gente tinha uma expectativa de ter assumido o controle da Confibra, a operação da Confibra, mais cedo no ano passado. O processo de análise do CAD se estendeu um pouco além do que nós imaginávamos. Então, o período de adaptação, que a gente gostaria de ter concluído mais cedo, acabou também se estendendo. Mas eu diria as administrativas foram praticamente quase todas capturadas já. Na área de produção também, alguns itens que eram produzidos em pequena escala na Confibra, a gente tem produção automatizada na fábrica de Goiânia. E, por outro lado, a gente está usando os ativos de uma maneira mais produtiva. A gente comercializa a marca Eternit também no estado de São Paulo. Esses produtos vinham ora da fábrica do Rio de Janeiro, ora da fábrica de Colombo, e hoje eu consigo atender produzindo esse produto no ativo de Hortolândia. Então, a gente tem ganhos de frete, a gente tem outros ganhos que não obrigatoriamente vêm da economia administrativa. E também a gente está usando a marca Confibra em outros lugares. Então, a possibilidade de ter uma marca com o reconhecimento que a Confibra já tinha nos permite fazer uma melhor estratégia de gestão de canal. Então, eu trabalho com posicionamento de preço diferente, canais diferentes, com 2 marcas. Então, tem ganhos que são mais difíceis de calcular, mas que vêm da possibilidade de você pegar uma marca de 40 anos, como era o caso da Confibra, e poder usá-la no mercado sem que você tenha que, o tempo inteiro, usar a sua marca principal, e aí você consegue fazer uma melhor gestão de preço e canal. Obrigado, Vitor e Luiz. Temos uma pergunta da plateia. Obrigado pela presença, Ramon. Eu que agradeço. Eu queria entender se vocês vocês mostraram uma recuperação de volume de vendas ali a partir do segundo trimestre de 2022. E, já considerando o resultado da Confibra, vocês abrem o que é Confibra, o que foi o volume orgânico de recuperação de volume que aconteceu no 4º trimestre?
Como eu falei, a gente até pode abrir, eu acho que não tem problema. Mas a gente hoje já não faz essa distinção, né? Porque hoje eu produzo, na fábrica de Hortolândia, como eu disse, produtos que eu antes fazia da fábrica de Colombo, que é no Paraná, ou da fábrica do Rio de Janeiro, para economizar frete. Então, o número não vai representar o quanto eu ganhei ou perdi de market share. Então, esse número é disponível porque a Confibra tem um CNPJ diferente ainda, ela ainda não está incorporada na Eternit. Então, existe esse número, mas ele não vai representar ganho ou perda de market share porque eu misturo as duas coisas hoje. Hoje eu já estou produzindo com a marca Confibra na fábrica de Simões Filho, na Bahia, ou na fábrica de Colombo, em Curitiba, e vice-versa. Então, hoje eu faço uma conta de frete e produzo na fábrica que é mais competitiva para atender um determinado segmento. Então, a melhor maneira de avaliar isso seria ver a venda por região. E isso eu não tenho o CNPJ separado. Então, a gente até faz... A equipe de vendas faz uma gestão assim, mas eu não é um número que eu pudesse divulgar no mercado, porque não tem todo esse rigor para a gente mostrar para vocês. O número que está embutido de vendas da Confibra, lembrando que ela passou ao nosso controle a partir de agosto, é da ordem de 57 mil toneladas. Mas não seria correto você falar, então, eu vou tirar do volume total 57 e vou ver quanto a Eternit vendeu. A estrutura anterior da Eternit teria vendido. Por quê? Porque, em função da otimização de frete, eu deixei de tirar produto do Paraná para trazer para São Paulo, porque é muito mais barato eu produzir aqui, inclusive com a marca Eternit. Então, no fundo, nós tiramos 110 milhões do caixa e botamos no imobilizado. E o nosso agregado subiu as vendas recuperou vendas nesse segundo trimestre, o que é positivo diante do quadro de queda que vínhamos colocando. Quer dizer, não são mercados segmentados que eu possa dizer, olha, eu só vendi aqui e aí somei com esse. Não. A gente já vendia em São Paulo e passamos a fazer uma otimização. Não sei se... Não, perfeito. Se eu puder fazer mais uma já. Porra, não. A gente queria entender a dinâmica da margem bruta, se vocês vêm sentindo algum tipo de pressão ainda nos insumos, o que está mais preocupando, o que está aliviando, alguma coisa nesse sentido. A gente observou um certo arrefecimento dos aumentos no último trimestre. Se você comparar ano contra ano, você teve aumento de 28%, 30%. Quando você vê o quarto trimestre contra o terceiro trimestre, nós tivemos já uma certa redução do nível de aumento. Ainda com aumento, mas uma redução. E aí o desafio da área comercial é nosso preço. Nós tivemos um pequeno aumento de preço médio no último trimestre, mas não suficiente para compor um aumento de custo. Mas, se tem boa notícia nessa frase, é que existe um arrefecimento no aumento do preço de matéria-prima. Acho que em 2021, como a gente falou, do segundo semestre de 2020 e o ano de 2021 todo, a construção civil foi muito privilegiada. E todos os elos da cadeia recompuseram margem, inclusive o pessoal de cimento. A diferença é que, na queda, nós temos um ambiente competitivo muito mais pulverizado e acontece que, sobretudo, pequenas empresas, que muitas ainda atuam na informalidade técnica e fiscal, são mais rápidas em ceder o preço para fazer o volume. O mercado de cimento ele tem um número menor de players e eles conseguem, vamos dizer, fazer com que essa queda seja mais lenta. Então, o que aconteceu foi, na subida, não foi um problema para nós, porque a gente conseguiu repassar os aumentos de preço. Então, o pessoal de cimento recompôs as margens e nós também. Por isso que todo mundo fez um ano de 2021 tão bom. E, na queda, a gente foi obrigado a ceder um pouco mais do que eles. No preço nominal nosso, não caiu. Só que a pressão de todos os custos foi maior. Porque não foi só o cimento. A gente cita o cimento porque o cimento talvez seja nossa principal matéria-prima e o grande impacto no nosso custo. Mas tudo subiu, né? A mão de obra subiu, a energia subiu. Quando a gente fala da crisotilha, nosso principal custo na crisotilha é diesel. Então, eu tenho que tirar um minério que está a 230 metros de profundidade e subir para poder processá-lo. E 98%
do que eu transporto é rocha, né? Só 2% é minério. Então, eu fico transportando rocha de 230 metros do subsolo para cima, bombeando água com energia elétrica, porque eu já estou no lençol freático, eu já tenho a mina submersa. Então, os custos subiram muito e eu não consegui recompor isso para o preço. A boa notícia, ou o alento, é que pararam de subir. Vamos ver se eles vão ceder como a gente precisou ceder. Os dois principais componentes de custo da produção de fibrocimento, em termos de custos variáveis, são cimento e fibra de polipropileno, leia-se, resina de polipropileno. E celulose, que também... Tanto a resina de polipropileno quanto a celulose tem balizamento em preço internacional dolarizado. Então, assim, a gente observa, até no mercado internacional de resina, o recuo, né, de preços de resina. Então, esse é um lado positivo. Os químicos estão cedendo mais rápido, né? O PVA, que é uma das matérias-primas que a gente monitora, porque nossos concorrentes usam fibra de PVA, importada da China, predominantemente, e esses preços caíram bastante no último trimestre. Então, a gente tem uma expectativa de que as matérias-primas realmente tenham um comportamento mais favorável. Maravilha, obrigado. Obrigado, Ramon. Nós temos algumas perguntas aqui falando do segmento de mineral crisotila. Eles gostariam que vocês explicassem essa questão da decisão do STF, porque algumas pessoas estão perguntando, vai parar a operação, não vai parar, está liberado? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa questão. A situação do STF, infelizmente, muitas vezes, a mídia que não acompanha no detalhe, ou não entende no detalhe, divulga informações imprecisas que geram uma certa confusão na cabeça das pessoas. Então, eu me lembro que quando saiu uma decisão, essa decisão, as pessoas divulgaram, a SAMA vai voltar a operar. Nós não estávamos parados, né? A SAMA não está parada. Então, as decisões em determinadas instâncias, elas não nos obrigam a parar. Elas só são decisões que fazem o processo caminhar numa determinada direção. Mas, não obrigatoriamente, toda e qualquer decisão nos obriga a parar. Então, até a CVM, na época, saiu tanta notícia que a CVM nos consultou. Poxa, vocês não vão se pronunciar a respeito do que a mídia está dizendo? Eles falaram, não, essa decisão não nos afeta. Então, ela faz parte do andamento do processo, mas ela não nos afeta. Então, qual é a situação atual? Nós temos uma lei federal, que, diferentemente do que muitas vezes a mídia diz, uma lei federal que foi mantida, que permitia o uso do mineral no Brasil. Logo depois, teve leis estaduais que foram julgadas e que foram julgadas constitucionais. E aí, num ato bastante incomum, o STF definiu incidentalmente um artigo da lei federal como inconstitucional, de forma incidental, e definiu que havia um efeito erga omnes, quer dizer, se vale aqui, vale para todo mundo, o que é bastante incomum, e que depois alguns ministros também disseram que não entendem que esse efeito erga omnes faça sentido. Mas, enfim, isso nos fez parar durante um período longo, até desativamos a operação quase que em sua totalidade, em 2019. E, na sequência, como o entendimento do STF era que os estados podiam legislar sobre o assunto, Goiás fez uma lei e disse, não, então, para exportação, Goiás vai dizer que pode. Então, essa é a lei que está nos amparando hoje. Então, a discussão sobre a lei estadual do Rio de Janeiro e sobre a lei federal, ela continua com o embargo de declaração. Infelizmente, o nosso processo, a maneira como funciona o nosso judiciário, faz com que esse processo se alongue muito. Então, aquelas leis lá de 2017, aqueles julgamentos de 2017, continuam em julgamento, não transitaram em julgado. E, muitas vezes, as notícias são referentes a esta lei, ao que está acontecendo lá na lei federal. Só que agora, ela praticamente já não importa mais, porque agora existe uma lei estadual que permite que a gente opere para exportação. E é esta lei que está valendo. Mas o Ministério Público do Trabalho já entrou com pedido de inconstitucionalidade. Sim, é verdade, mas não foi julgado. E, assim,
A lei federal demorou 12 ou 15 anos para ser julgada. Então, a gente entende que a lei estadual de Goiás vai demorar também o mesmo tempo para ser julgada. Então, não existe assim, nada que nos indique que nós temos o risco de parar a operação no curto prazo. Então, a operação segue baseada numa lei. E aí houve uma ação no município vizinho de Minasul, que a juíza nos mandou parar, nós ficamos parados acho que por 3 dias, e conseguimos uma liminar dizendo, olha, este assunto está no STF, não faz sentido um juiz de primeiro grau pedir para a gente parar. E o que o Alexandre de Moraes julgou recentemente é que o Ministério Público tentou cassar essa liminar e o Alexandre disse não, tem todo sentido para o processo na primeira instância, que não faz sentido jogar em primeira instância um assunto que está no STF. Então, o quadro hoje tem sempre todo esse movimento processual, faz parte da maneira como o judiciário no Brasil funciona, mas nós estamos amparados por uma lei estadual que está sendo julgada no STF. Então, ações em esferas inferiores dificilmente farão a SAMA parar a sua operação. E uma ação de inconstitucionalidade como essa dificilmente será julgada da noite para o dia. Então, a gente trabalha com uma perspectiva de operação da SAMA por um bom período. Obrigado, Luiz. Temos outra pergunta aqui do chat, relacionado às telhas fotovoltaicas. Estão dizendo que o projeto começou em 2019 e o que impede, em 2023, de ter uma escala de produção das telhas fotovoltaicas. Bom, vamos lá. Então, o projeto é um projeto bastante inovador. É importante dizer que não existe isso do jeito como a gente está fazendo em nenhum lugar do mundo. Então, é um produto totalmente disruptivo. Existem... mas tem telhas fotovoltaicas, a Tesla, todo mundo fala da Tesla. Então, já respondemos essa pergunta em outras ocasiões. A Tesla não fez uma telha fotovoltaica. A Tesla fez um painel fotovoltaico no formato de uma telha. Então, ele é um painel fotovoltaico, um sanduíche de vidro, exatamente como é um painel fotovoltaico. O que nós fizemos não é isso. Não tem estrutura de alumínio, não tem vidro. Nós pegamos uma célula fotovoltaica e colamos numa telha. Tão simples quanto isso. E aí, com isso, a gente tem uma economia importante de custo, uma facilidade de montagem. Hoje, você tira uma telha nossa de fibrocimento e coloca a nova com o elemento fotovoltaico, sem precisar mexer na estrutura, reforçar a estrutura, nada disso. Sistema de fixação, não tem nada disso. Então, é realmente um projeto disruptivo. Por isso, ele é um processo longo de desenvolvimento. Lembrando que nós começamos a fazer esse desenvolvimento no momento em que a gente estava em RJ, sem recurso. Então, foi feito um projeto com um gasto muito pequeno. E a gente já vende hoje a de concreto, numa escala pequena, e a gente acredita que vai colocar à disposição para venda também a de fibrocimento este ano. Por que isso não é mais rápido? A hora que a gente tiver toda a certeza. A gente já tem homologação de metro, já posso vender, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer ter uma certeza absoluta de que o produto vai ter uma durabilidade compatível com esse mercado. Nesse mercado fala de garantia de pelo menos 10 anos. Então, os processos de laboratório que fazem aceleração de envelhecimento, para ter certeza que ela vai estar funcionando daqui a 10 anos, são longos. Então, o processo é um processo de desenvolvimento. Não dá para ser uma coisa rápida demais. Mas agora a gente entende que está num nível de maturidade do produto bastante próximo da comercialização liberada. A gente tem feito comercialização de alguns projetos piloto, mas liberar como a gente liberou de concreto, ainda vão mais alguns meses. Nós acreditamos que esse é um projeto que vai ter um impacto na nossa receita? Sim, mas ele requer um investimento numa fábrica de maior porte. Em outras vezes, o próprio Vitor já falou, o que a gente tem é também uma fábrica piloto. Então, a fábrica ela é pequena, ela reproduz todo o processo industrial que vai ser utilizado, mas para que a gente tenha uma escala representativa, teria que fazer investimentos. Então, nós temos a expectativa de começar a comercializar este ano, mas o volume ainda será pequeno, mesmo que eu faça isso de forma liberada, porque eu não tenho capacidade instalada para grandes volumes. Uma vez comprovada
a eficiência, a competitividade do mercado, porque a Tegula, como produto normal da Tegula, é um produto de nicho. O fibrocimento, sim, vai ter volume. Então, a hora que eu começar a vender a Eternit solar, nós vamos começar a dizer que tem impacto na nossa receita. A Tegula solar é um produto de nicho. Não vai trazer um superfaturamento. A Eternit solar, sim. A gente tem uma expectativa muito positiva com ela. Obrigado, Luiz. Tem mais uma pergunta aqui do nosso webcast. Qual o patamar de margem EBITDA que a empresa considera para 2023? Bem, nós não damos guidance, né? Então, eu diria assim, nós temos um histórico que nós apresentamos no slide, é uma inferência de cada um, né? Nós temos os gráficos da evolução trimestral, então a nossa política é dar o maior número de informação possível para que cada ator do mercado faça a sua consideração. Obrigado, Vitor. Teve mais uma pergunta aqui do chat. O que a companhia espera em questão de estratégia com relação à fábrica de Caucaia no Ceará? Como eu falei um pouquinho na introdução, quando a gente fez o nosso planejamento estratégico lá em 2018, aliás, faremos novamente esse ano, a gente definiu fazer a cada 5 anos, nós entendemos que nós deveríamos crescer no fibrocimento, que é o nosso principal negócio, onde a gente tem vantagens competitivas, onde a gente tem uma marca reconhecida, a gente tem um produto de qualidade, a gente é verticalizado na matéria-prima das fibras, então, e que a maneira correta de crescer, dada a relevância do frete nesse produto, era aumentar a cobertura geográfica. E aí, como eu disse, definimos 2 vetores. Um vetor era para as regiões onde havia já capacidade disponível, mas nós não tínhamos uma boa participação, que é o caso de São Paulo. Isso é uma história longa. Nós, em algum momento, tivemos uma fábrica em Osasco, fizemos uma associação com a Saint-Gobain, criamos a Eterbras, depois desfizemos essa associação e nós ficamos sem fábrica no Sudeste. Então, havia uma necessidade no Sudeste, não, em São Paulo. Então, havia uma necessidade de fazer uma fábrica aqui, mas já havia uma oferta muito grande, então optamos por aquisição. Mas em regiões mais distantes, não há essa oferta. Então, a fábrica de Caucaia cumpre esse papel. Nós escolhemos não estar muito próximo do concorrente. Então, no Nordeste, tem hoje 2 fábricas de fibrocimento, uma nossa, em Salvador, e uma do principal concorrente, que fica em Recife. E nós optamos por colocar no Ceará, porque aí eu fico distante das 2 e eu tenho quase que um mercado cativo em torno da fábrica. Então, eu sou muito mais competitivo num raio de até 1.000 quilômetros do Ceará, ou pelo menos 800 quilômetros do Ceará, a gente é bastante competitivo. E isso é suficiente para ocupar a capacidade que está sendo instalada lá agora. Agora, quando a gente faz uma análise de mercado, a região ainda consome muita telha de barro ou de cerâmica. Então, existe um espaço de substituir boa parte desse mercado por fibrocimento. E se isso se comprovar num tempo maior ou menor, vai nos decidir a colocação da segunda máquina. Então, o projeto todo que está sendo feito lá é para a instalação de 2 máquinas. Então, o projeto tem capacidade física, né, utilidade, cabine elétrica, logística, portaria, armazenagem, tudo feito para 2 máquinas. Capacidade de silagem de matéria-prima. Só não estou colocando a segunda máquina. Mas eu posso decidir colocar a segunda máquina quando a gente entender que a primeira está saturada por um investimento muito menor do que foi colocar a primeira máquina, onde eu tive que fazer toda a estrutura da fábrica. Então, o papel estratégico é ocupar o espaço que está lá hoje e substituir matérias-primas tradicionais, como barro e um pouco de metal, pelo fibrocimento, que é um produto bastante competitivo. Obrigado, Luiz. Temos mais uma pergunta aqui via chat, do Rafael. Qual é o impacto do programa Minha Casa, Minha Vida no negócio da companhia? Bastante relevante. O nosso produto principal é um produto que nós já comentamos, o Luiz reforçou, é um produto destinado a
renda média baixa, né? Então, o incentivo e a aceleração da construção civil, obviamente, gera uma demanda de todos os insumos. É interessante notar também que, às vezes, o Minha Casa Minha Vida, que a gente sempre pensa num produto de posicionamento médio-baixo, como telha de fibrocimento, também demanda, às vezes, telha de concreto. E aí não por uma questão de preço, uma questão de custo final, porque isso reduz a patologia da obra, que faria com que um empreiteiro tivesse que voltar, mobilizar novamente para resolver problemas. Então, a gente também tinha um segmento da tégula de concreto que era focado em projetos Minha Casa Minha Vida. Então, além de um impacto positivo na venda de fibrocimento, a gente pode esperar também um impacto positivo na venda de telha de concreto. Mas, certamente, um programa de incentivo à construção civil residencial, para nós, é muito importante. Esse é um ponto, né? O nosso produto não é usado em grandes incorporações, né? Quando sobe um prédio na Paulista, eu estou ficando velho, hein? Na Faria Lima, você não vende nada de telha, nossa. Mas, quando você faz Minha Casa Minha Vida, o impacto é grande. Obrigado, Vitor. Gostaria de verificar com os que estão presentes, desejam fazer alguma pergunta aos nossos executivos. O pessoal está um pouco tímido. Eu dei aula, hein? Eu vou pedir para alguém perguntar. Você. Não? Bom, então estamos chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram conosco. Foi um prazer recebê-los nesse evento híbrido. Obrigado. Gostaria de deixar aqui os nossos contatos da área de relações com investidores. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos à disposição. Para o público que está aqui presente, teremos um café ao lado, um convite aí para que a gente possa conversar, se socializar. E, antes do encerramento, gostaria de passar a palavra para o Luiz, para que ele possa fazer as considerações finais e a gente encerrar. Muito obrigado a presença de todos. Acho que não tem muito a fazer, senão agradecer, reiterar as palavras do Vitor e do Rebeca, de que a gente tem a política, apesar de não darmos guidance, o nosso objetivo é tentar manter vocês o mais informado possível com relação ao que já podemos divulgar. Então, qualquer dúvida, procure a nossa área de RI. A gente acha que quanto mais o mercado souber da situação da empresa, mais qualidade eles vão ter nas decisões com relação às suas posições com a gente ou não. Então, não hesitem e nem esperem que a gente marque uma live como essa para tentar dirimir qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, nós estamos sempre à disposição. A ideia é ter o máximo de transparência possível para todos os stakeholders. Então, obrigado pela participação de vocês. Até daqui a 3 meses, é isso?